E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Pode sentar no nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu vou procurar ser bem tranquilo nessa mensagem. Quantos estavam aqui o último dia que eu preguei aqui nessa igreja? Quantos estavam? Nossa, lá, 1, 2, 3. Que bom, a maioria não estava. Para quem ainda não me conhece, pela bondade e misericórdia do Senhor, hoje estamos de pé, mas diante de vós está uma pessoa que viveu 10 anos e meio no crack, maconha, cocaína, cigarro e bebida alcoólica. Ainda bem que está atrás de mim meu irmão caçula, que não pode deixar mentir. Mas o Senhor é bom. Pulei de um carro a 120 por hora, me deram 7 tiros, e eu estou aqui porque sou um milagre da parte de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que Deus continua fazendo milagre. Nós tivemos agora, sexta-feira passada, tivemos um culto abençoado, e isso estava mais nós, na minha casa, pela bondade de Deus. Eu completei meus 19 anos, com mais 10, 29 anos. Fizemos um culto abençoado, onde o Senhor salvou 2 almas na minha casa, para a glória de Deus. E tivemos o privilégio de receber um irmão que também se chama Wilson, e foi lá para contar um testemunho, que há 2 anos e meio atrás, ele me procurou e falou para mim: pastor, eu vendo a minha casa, vendo o meu carro, vendo a minha caminhoneta, vendo tudo que eu tenho, eu te dou. Se o Senhor conseguir me libertar do cigarro, eu tenho 35 anos do fumo e nunca consegui parar de fumar. Por várias vezes joguei cigarro fora, joguei fumo fora, mas ia lá, buscava de volta e continuava fumando e não consegui. E eu vi o Senhor contando na rádio, fazia um programa na rádio na época, e eu vi o Senhor contando na rádio que Deus tinha perdido as drogas, e eu acredito no milagre. E eu disse para ele: eu não posso orar para ninguém, mas nós vamos fazer uma oração e Deus vai te libertar desse cigarro. E eu me lembro que eu comecei a orar, e no meio da oração eu parei a oração e falei: cadê o seu pacote de fumo? Ele foi lá e pegou e me entregou na mão, e eu apresentei a Deus aquele pacote de fumo e falei: Deus, faz na vida desse homem como o Senhor fez na minha. Coloca nojo sobre a vida dele para ele não mais fumar. E aquele homem teve um monte de oportunidade de lá contar para a glória de Deus, já com mais de 2 anos de libertação, foi liberto do cigarro. E é Deus que faz essas coisas, nós não faz nada. Deus que faz as coisas, a glória para Ele. Somos simplesmente instrumentos, vasos na mão do Senhor para ser usado. Eu estou feliz de ver Emanuele, até a feição dela mudou. Jesus é bom, maravilhoso, e Deus continua com as promessas de pé na sua vida. Adotei a sua vida como minhas orações, como se fosse minha filha. Todos os dias, minhas orações estou orando, e Deus vai concretizar aquilo que Ele tem de prometido para a glória de Deus. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido, onde a Bíblia vai dizer que entrou em um barco os discípulos, e agora eles vão navegando sobre aquele rio, sobre aquele mar. E diz a palavra do Senhor que Jesus estava na popa. Esse texto que nós lemos não fala que ele estava na popa, mas outro texto, em outro capítulo, vai falar que ele estava na popa do barco, dormindo. Então diz a palavra do Senhor que levantou-se uma grande temporal de vento, de sorte que a embarcação estava sendo coberta já pelas ondas. E diz a palavra do Senhor que então agora aqueles discípulos, eles vão até onde o mestre estava e o desperta, dizendo: mestre, socorre nós estamos perecendo. É outro texto que vai falar a mesma mensagem desse aqui, vai falar: mestre, não te dá que estamos perecendo. E diz a palavra do Senhor que então Jesus agora, ele dá uma ordem ao mar: aquieta-te ao mar, cala-te ao vento. Diz a palavra do Senhor que então, naquele momento, houve-se uma grande bonança. Verso de número
26 que nós lemos. A Bíblia vai dizer que naquele momento, ali foi acalmado o vento, a tempestade, então veio-se uma grande mudança. E diz a Bíblia que agora aqueles homens começaram a se maravilhar e dizer um ao outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos e amados irmãos, eu quero deixar bem claro aos irmãos nesta noite, essa é a forma que Deus me usa. Eu sempre falo assim que eu não gosto de pregar, porque as minhas mensagens é como se fosse um ensino. É o jeito que Deus me usa. O Eliseu já tem um jeito diferente que Deus usa. Cada um, Deus chamou para uma coisa, de uma forma diferenciada, e nós estamos aqui para contribuir no reino do céu. Quando eu olho para dentro desse texto bíblico, eu vou olhar aqui que estava assim o mestre dentro da embarcação. Mas mesmo o mestre estando dentro da embarcação, a Bíblia vai dizer que houve-se um temporal. Houve um temporal de sorte que o barco já ia se enchendo de água. E esse texto me ensina muito. Eu quero passar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo me ensinou através desse texto, através dessa palavra. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que o vento se levanta de forma estrondosa e os discípulos chegam e falam: mestre, nos socorre porque nós estamos perecendo. E a Bíblia diz que o Senhor então vem e apazigua a tempestade. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é da seguinte forma: não é porque o Senhor estava na embarcação que não deixou de surgir a tempestade. Não é porque o Senhor estava na embarcação que a tempestade não se levantou. Ela se levantou. Mas há uma diferença quando o Senhor está na embarcação. Porque eu tenho certeza que se naquele momento o Senhor não estivesse naquela embarcação, aquela fúria, aquela tempestade que tinha se levantado, talvez ela tinha levado aquele barco a pique, tinha se afundado, tinha perecido todo mundo. Mas a diferença é que o Senhor estava na embarcação e no momento certo eles clamaram ao Senhor: Senhor, nos socorre. E diz a palavra do Senhor que ali houve uma grande mudança. E é bem notório, irmãos, nos dias que estamos vivendo, nós estamos vivendo um evangelho muito pregado. Eu louvo a Deus que não é porque eu estou perto do Eliseu, do meu irmão caçula, não é porque eu estou perto dele, mas eu louvo a Deus que Deus tem levantado ele, abrindo essa porta para poder pregar o verdadeiro evangelho genuíno, que transforma a vida, que liberta a vida. Mas é um evangelho também que não é porque nós somos cristãos que nós estamos livres de passar situação difícil. A própria palavra do Senhor vai nos dizer que no mundo nós teremos uma aflição. Se o próprio Deus está dizendo que no mundo nós teremos aflição, quem é nós para querer falar bem assim que nós temos que viver um evangelho tranquilo, fácil, sem problema, sem levante, sem vendaval sobre nossas vidas? Se o próprio Jesus dizia que nós teríamos aflição nesse mundo. Estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão vivendo um evangelho que não é mais um evangelho que liberta e transforma, mas sim um evangelho pregado que é um evangelho de facilidade, é um evangelho que se bebe de qualquer maneira, anda de qualquer maneira, vai caminhando de qualquer maneira. Mas eu tenho para dizer para os irmãos: não é de qualquer maneira que nós servimos a Deus. Podemos até servir a Deus, ou seja, entre aspas, tentar dizer que está servindo a Deus de qualquer maneira. Mas para entrar no céu tem que ter diferença, tem que haver uma diferença. Quando eu olho para esse texto e olho para a geração que estamos atravessando, eu fico olhando. Se fosse nos dias de hoje, talvez conosco, nós talvez teria tomado uma decisão de pular fora da embarcação. E quantas pessoas que têm olhado para as dificuldades, olhado para a situação que está passando no momento, pelos vendaval que tem se soprado, e ele tem pulado fora da embarcação. Mas há um grande risco que quando nós olhamos aqueles discípulos, ao invés de ele pular da embarcação para tentar se salvar, ele foi lá e despertou o mestre que estava na embarcação. Se aquele discípulo pula da embarcação, tem certeza que talvez ele não teria sobrevivido. Mas quando ele resolve despertar o mestre, acreditar no mestre que estava na embarcação e clamar pelo socorro,
o Senhor ouviu o pedido de socorro e o socorreu no momento certo, na hora certa, e a Bíblia diz que ali houve uma grande mudança. Mas nós estamos vivendo em um evangelho muito pregado que o crente, quando ele aceita Jesus, ele acabou os problemas. Mentira, esse evangelho não existe. O evangelho de Cristo é com dificuldade. A própria palavra vai dizer no livro de Lucas que o reino do céu é tomado à força. Para nós servir ao Senhor é com sacrifício. Quando nós você ver algo que eu já passei no meio de 10 anos jogado nas drogas, e depois que eu vi a presença do Senhor, quantas vezes eu olhava assim e falava: Deus, mas quando eu não servia ao Senhor, parece que as coisas eram mais fáceis. Agora eu passo para ir para a igreja, eu vejo pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra, não têm compromisso nenhum com a palavra do Senhor, não têm compromisso nenhum com Cristo. E você passa, ele está na beira do bar, feliz, bebendo, quem sabe trabalhando, e eu aqui agora servindo ao Senhor, talvez passando por dificuldade financeira e tudo mais. E o Espírito Santo falava no meu coração: mas há uma diferença entre você e eles. Você tem uma paz que eles não têm. E essa é a diferença do cristão. Não é porque nós servimos ao Senhor, nós estamos na presença do Senhor, que nós estamos isentos de passar por dificuldade. Nós precisamos aprender que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, aí sim que se levanta a tempestade, vem da paz. Palavras ao contrário, para tentar nos desanimar, nos abater no meio do caminho, para desistir. Mas o segredo nosso não é no momento difícil, no momento de aflição, nós pular da embarcação, nós deixar de fazer aquilo que Deus deixou nós para fazer, por causa do momento que nós estamos passando. Nós precisamos entender, diante desse texto bíblico, que a melhor missão para a nossa vida, no momento de aflição, no momento de angústia, que todos nós passamos. O Eliseu é pastor presidente desse trabalho. Senta com ele uma hora e pergunta, talvez ele não vai te contar, mas pergunta quantas das vezes que ele, como pastor presidente, às vezes ele olhar assim e dá vontade de chutar tudo e sair de baixo. Isso é do ser humano, isso é normal. Só que nós precisamos estar atentos, porque se nós pular fora da embarcação, depois para voltar dá um trabalho. Eu conheço muitos que saíram fora da embarcação por causa de problemas que estavam enfrentando, resolveu largar a embarcação e sair fora. No lugar de clamar ao Senhor, pedir o socorro do Senhor, ele resolveu sair fora. E eu conheço muitos que não teve oportunidade de voltar. Então nós precisamos estar bem atentos que momentos difíceis na nossa vida nós passamos. Todos nós somos ser humano, nós somos carne, nós somos pó, nós somos cinza. Nós temos sim que enfrentar a diversidade, mas há uma diferença. Quando o irmão Wilson estava lendo uma palavra aqui, eu tinha entrado no banheiro e eu dizia: Deus está confirmando a palavra. A Bíblia diz no livro de Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós temos uma diferença. Aquele que está debaixo da potente mão de Deus, debaixo dos propósitos de Deus, pode levantar maré que for, pode levantar tempestade que for. Se nós não pular da embarcação e confiar, o Senhor vai mover céu e terra a nosso favor. Mas nós precisamos estar atentos, porque nós estamos vivendo em uma geração que não consegue mais passar luta. Estamos vivendo em uma geração de evangélico, não todo, não generalizando, mas estamos vivendo uma geração que, enquanto está tudo bem, nós estamos congregando, nós estamos servindo a Deus com alegria. Quando a dificuldade bate na nossa porta, nós já para de congregar, nós já para de cultuar, nós já queremos desviar da presença do Senhor, pular fora da embarcação. E é isso que nós temos que estar atentos, para que isso não venha a ser tomada, essa decisão precipitada. Grave como dizer da sua mente: tempestade é tempo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de fugir de abraço. Para tudo há um tempo, para tudo há um propósito. Eu passei por um período de 10 anos e meio e eu não consegui entender o porquê que eu estava passando por tanta dificuldade, se é que o meu pai me criou na Igreja Assembleia de Deus. Mas hoje eu consigo entender que através do projeto, daquele momento difícil que eu estava passando, não foi um dia, nem 2, nem 10 dias, nem 10 meses, foi 10 anos e meio. Mas hoje eu entendo que Deus tinha um propósito com aquele projeto que eu estava passando. Deus tinha um propósito com aquilo que eu estava passando, por mais que estava sendo difícil para mim.
de chegar a ponto de pessoas olhar para mim e dizer: não tem mais jeito. Não vejo a hora que alguém te dá um tiro na cara para mais te enterrar e acabar o meu sofrimento, o meu desgosto. Já ouvi essas palavras. Mas hoje eu vejo que valeu a pena passar por muitos processos que eu não queria passar, porque adquiri experiência, porque hoje eu sei como lidar com a situação, e nós precisamos ter essa experiência, nós precisamos ter essa intimidade com Deus, e saber que tudo ao tempo, vai chegar um tempo que você vai olhar e vai falar: não tem força nem para orar mais, mas persevera, porque eu tenho certeza que você perseverando, o Senhor vai fazer a parte dele. Às vezes dá vontade de desistir, dá, nós somos ser humano, mas se nós olhar para a situação, me chama muita atenção no texto bíblico. A Bíblia diz que Jesus está ali agora e chama Pedro para vir com ele por cima das águas. E quando Pedro estava focado no Senhor, ele lá ia caminhando. Mas quando ele deixou um pouquinho de olhar para o alvo que era Cristo, ele afundou. E o Senhor teve que ir lá e socorrer ele. Então, o que eu aprendo com um texto bíblico como esse, nós precisamos aprender o seguinte: há tempos na nossa vida que vai dar momento, vai dar vontade de desanimar, de desistir, de pular para a embarcação. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos: não faça isso. Faça como fez aquele discípulo. Vai lá, desperta o mestre, busca a presença do Senhor. Por mais difícil que está a dificuldade, pode ser difícil, mas não é impossível nós atravessar a luta. Eu estou ministrando para pessoas aqui nesta noite, que o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, que entrou aqui dentro arrastado, sem força para caminhar, sem força até mesmo para orar. Mas o Senhor está dizendo da seguinte forma: não desista, não pula da embarcação. O Senhor ainda continua no barco, o Senhor ainda continua na embarcação contigo. Ele só quer ouvir você clamar, você chamar por Ele. A Bíblia diz que pode uma mãe que amamentou seu filho esquecer dele, mas o Senhor jamais esquece de nós. Jamais, irmãos, o Senhor vai deixar um justo mendigar o pão. Jamais o Senhor vai deixar nós perecer se nós estivermos na embarcação, no centro da vontade de Deus. Os vendaval podem vir de todas as formas, como diz um texto bíblico. Um certo homem, ele vai lá e constrói uma casa sobre a areia. E agora vem o vento, vem a tempestade, aquela casa é derrubada. E o outro homem vai e constrói sobre a rocha. E bate vento, bate água, bate tudo que tem que bater. E o homem continua com a sua casa de pé. Assim somos nós na presença do Senhor. Precisamos construir a nossa vida espiritual na rocha. Qual é a rocha? A rocha é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos conhecer Deus. Como é que eu conheço Deus? Através da palavra e através do joelho no chão, intimidade com o Espírito Santo. Momento difícil vai vir, mas se nós estiver ligado na videira verdadeira que é o Senhor, a Bíblia diz que tudo quanto nós pedir, crendo no nome do Senhor, Ele nos fará. Mas às vezes na nossa vida, nós olhamos mais para o problema que estamos enfrentando do que olhar para o alvo que é aquele que nós temos que olhar. E a partir do momento que nós deixamos de olhar para o alvo que é Cristo e começamos a olhar para as dificuldades que passamos, nós vamos desistir. Nós vamos naufragar, nossa embarcação vai entrar água, vai afundar com tudo. Mas se nós estivermos focados no Senhor, o Cristo que nos chamou, o Cristo que nos escolheu no ventre da nossa mãe, porque Deus nunca fez e nunca fará ninguém de nós só por fazer para vir esquentar a cadeira aqui e não ter serventia. Tem sim. Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida. É nós que precisamos entender qual é o propósito de Deus que Ele tem para nós fazer. Nós precisamos buscar no Senhor e pedir para Ele: Deus, me dá a direção daquilo que eu preciso fazer, daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Às vezes você tem um momento difícil, você olha e chega a pensar com você: eu não sei nem para que eu estou vivendo, eu não sei nem para que eu vim ao mundo. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu não sei nem o que é que aconteceu que eu vim nesse mundo, só para sofrer, só para sofrer. E o Senhor está dizendo: eu te construí com um propósito. Precisa entender o propósito de Deus, precisa estar no centro da vontade de Deus. Precisa convidar o Senhor para vir para a nossa embarcação. Porque se Ele estiver na embarcação, pode bater vento de um lado para o outro, nós vamos permanecer no centro da vontade de Deus. Por mais que as dificuldades surjam,
o Senhor continua sendo a nossa rocha. Por mais que a dificuldade surge, a Bíblia diz que no nosso momento de tristeza, Ele é a nossa alegria. No nosso momento que estamos fracos, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Mas às vezes é mais fácil, na hora da angústia, nós pular fora da embarcação e esquecer o propósito. Mas eu venho te aconselhar biblicamente nessa noite. Por mais que está difícil, não saia do propósito de Deus. Porque o Senhor tem propósito para a sua vida. Deus não está permitindo você passar por algo, por situação difícil, somente por passar. Só tem duas coisas que podem nos levar a passar por esses momentos. Uma das coisas é nós tomar decisão precipitada, sair fora do propósito de Deus, sair fora do projeto de Deus. Por mais que o Senhor perdoe, mas continua, as consequências vêm. Ou mais cedo ou mais tarde chega a consequência. Não é porque o Senhor perdoou que está tudo certo, não. Tem consequência. Eu carrego para o resto da minha vida uma deficiência no meu pé. Por quê? Porque um dia eu tomei uma decisão precipitada de sair da presença de Deus. Eu achei que eu era dono do meu próprio nariz. E aí agora eu pulo de um carro a 120 por hora e passo por 3 cirurgias e o meu pé ficou deficiente. Então é por isso que eu digo para vocês, decisão precipitada traz consigo consequência. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil na vida e nós não sabemos por quê. Vamos fazer uma reflexão da nossa vida. O que é que nós fizemos? O porquê que eu estou passando por essa situação? Porque às vezes o Senhor permite os ventos para poder nos alicerçar mais na rocha. Para nós olhar mais, para nós buscar mais. Mas muitas das vezes é nós que provocamos a tempestade contra a nossa vida. É nós que vamos lá e buscamos o problema para a nossa vida. Você quer ver o problema que nós buscamos para a nossa vida? Quando tudo está difícil, nós pulamos fora da embarcação. Aí pensa que está tudo certo, não está nada. Está arrumando um outro problema. Ah, quando eu estou angustiado, eu estou ali com uma cerveja, eu fumo meu cigarro, parece que o estresse acaba. Mentira! É o Satanás botando na sua cabeça mentira para te colocar mais um problema, que daí depois não é só o problema que você está desanimado na igreja, vem o problema do vício que já está na sua vida. Então é um abismo puxando o outro, nós precisamos ficar atentos para isso não acontecer na nossa vida. Porque eu costumo dizer bem assim, que para nós cair, nós só basta estar de pé. O apóstolo Paulo vai dizer assim, aqueles que estão de pé, cuidado para que não caiam. Porque nós somos, até que nós chegamos, nós caminhamos. Mas nós precisamos reconhecer a nossa falha. Se eu pulei fora da embarcação, um momento difícil, eu não estava suportando, eu pulei fora da embarcação, mas me perdoa, eu vou voltar para a embarcação e vou viver os seus propósitos. O Senhor está pronto a perdoar. O Senhor está pronto a fazer maravilha nas nossas vidas. Mas nós precisamos estar atentos. O momento de tomar decisão não é o momento de cabeça quente. O momento de tomar decisão é o momento de oração. Vai para a oração e antes de qualquer decisão tomada, vai consultar o Senhor se o Senhor está nesse negócio. Porque tem decisão que nós tomamos que traz consequências. E essas consequências, quando ela vem, talvez nós não suporta. E quando nós não suporta, nós saímos fora da presença de Deus. Aí queremos botar Deus contra a parede, como o Eliseu já disse aqui. Alguém querendo provar Deus. Deus ninguém prova ele não. Ninguém prova Deus. Cada um vai arcar com as consequências das decisões mal tomadas. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado nas nossas decisões. Procurar o Senhor se é aquilo que o Senhor quer para nós. Procurar o Senhor e antes de nós pular na embarcação, se é melhor nós continuar na embarcação ou pular fora. Que eu tenho certeza que pular fora não é a decisão correta. Tem pessoas que às vezes estão passando um momento difícil e acham que a melhor opção é parar e desanimar no meio do caminho. Eu quero dizer para você, não existe esse negócio, eu estou estacionado. Não, isso é mentira de Satanás. A Bíblia diz que há 2 caminhos. Nós estamos caminhando em um deles. Ou nós estamos caminhando para o céu, ou nós estamos caminhando para o inferno. Tem pessoas que ficam com medo de falar a palavra inferno, mas o Senhor foi o que mais citou a palavra inferno, ele existe. Ah, mas eu resolvi não estacionar. Mentira de Satanás, você está caminhando de baixo largo com o abismo. Precisa abrir os olhos, precisa pedir direção do Senhor, tomar decisão, voltar atrás, como fez o filho pródigo. Pede a parte da fazenda, sai, gasta tudo agora com as meretrizes, depois de tanto quebrar a cara lá fora, aí ele volta para trás, ele cai em si. A Bíblia vai dizer assim que ele cai em si.
E quando ele cai em si, ele começa a lembrar e falar, mas o meu pai, então o jornaleiro do meu pai tem abundância de pão na sua casa, eu aqui passando necessidade, passando fome. Vou voltar para a casa do meu pai. A Bíblia diz que quando ele volta para a casa do pai, o pai o recebe gostoso, com júbilo, mata o melhor bezerro, faz aquela festa, bota aliança, bota a sandália no pé. Mas por que tudo isso aconteceu? Ele não já levou a parte dele todinho e gastou tudinho. Mas assim é o Senhor. Por mais que nós já não escutamos tantos e tantos da bênção do Senhor, e nós fugimos do projeto de Deus, vamos lá, quebra a cara, sofre bastante, tomamos a decisão novamente, reconhecemos que somos falhos, tomamos a decisão novamente de voltar, o Senhor está de braços abertos a esperar. Mas a decisão vem de nós. E nós precisamos estar atentos que há dois caminhos, ou nós caminhamos para o céu, nós caminhamos para o abismo. Eu acredito, eu quero acreditar que todos nós somos evangélicos, mas Deus tem um propósito com essa palavra. Pessoas que estão pensando em desistir, desanimar no meio da caminhada, não faça isso. Porque você pode até conseguir desanimar e na hora de voltar não tem mais tempo. Então fica o alerta de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no nosso coração, para que nós não venhamos tomar decisão precipitada. Em nome de Jesus, amém? Se coloca de pé, vocês que podem. Vou orar, porque até aqui o Senhor mandou. Daqui para frente, se eu continuar, estou fazendo coisa de mim, eu não gosto. Tem alguém não evangélico em nosso meio? Me dá um sinal, só para me conhecer. Tem? Alguém que não é evangélico? Que bênção, não tem.